ninguém se masturba pensando em couve-flor, pensando em laranjas, em bananas. Não. A pessoa pensa em outra pessoa, em outro ser humano. E a pessoa, ela se masturba usando mentalmente aquele outro ser humano. Deixa eu falar aqui que a Caroline Lanog, ela mandou uma Caroline, pergunta. um grande abraço. Lanog. Porque se for um beijo, é brincadeira. E você é casado, você não pode dar beijo de mulher. No rosto, besta. Tudo bem, tudo bem. Artístico. Artístico pode. Qual é a maior dificuldade do cristão solteiro hoje em dia? Ah, masturbação, claro. Nada a ver, tá ligado? Nem sei o que eu falei, desculpa. Mas você não tá tudo errado, não. Nem sei o que eu tô falando. Não, eu acho que do cristão solteiro, Isso. eu acho que é a sexualidade mesmo. Até porque, como eu disse, o nosso mundo moderno idealiza e idolatra muito sexo. E nós somos produtos desse mundo moderno. Então, cada vez é mais difícil para um cristão solteiro se preservar o máximo possível quanto deveria. Não porque, ele não é livre. É exatamente aquilo que eu disse. Exatamente porque você é livre, tente fazer um bom uso da sua liberdade. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. Como que eu vou buscar pra não cometer esses erros, pra não me afastar do caminho certo, pra conseguir ter responsabilidade com a minha liberdade? Não fazendo o que eu fiz quando eu vim pra São Paulo. Se mantendo próximo da sua família e principalmente de uma comunidade, você que é cristão, né? De uma comunidade local, de uma igreja, de um pastor que vai te orientar, tendo amigos cristãos que pensam igual você, porque essas pessoas vão te influenciar positivamente. Sim. O problema é que às vezes o cara, ele quer ser cristão, mas todo o círculo de relacionamentos dele são de pessoas não cristãs. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto que as pessoas estão influenciando tanto ele, e ele não está conseguindo influenciar elas, que ele vai ser moldado por elas. Agora, quando ele se relaciona com essas pessoas fora da igreja, mas ao mesmo tempo ele também tem relacionamentos na igreja, ele consegue, em vez de ser influenciado pelas pessoas de fora, influenciar essas pessoas e não ser transformado por elas. E eu tô falando isso aqui de experiência minha, tá? Eu tenho a mesma dificuldade, porque acaba que na rotina, no trabalho, nos amigos, eu tenho muito amigo não cristão. A dificuldade é ter amigos que vão me influenciar naquilo que eu acredito. É difícil, cara. Essa é a dificuldade que eu vejo no jovem solteiro, né? Mas você vê, eu falei ali, eu nem pensei pra falar, foi uma brincadeira, nem raciocinei, mas assim, pensando agora, realmente, você também acredita que a masturbação e junta com a pornografia, porque hoje as coisas andam lado a lado ali, né? A masturbação com a pornografia é um ponto prejudicial ao extremo para um relacionamento, para quem se relacionar? Um ponto, aquilo que eu já falei, que tem estudos que comprovam, não é o Pavanato que tá achando não, tá? Excesso de masturbação e principalmente excesso de pornografia tira o libido. Então, quando o cara for ter relação de verdade, ele não vai ter o mesmo desempenho que ele teria caso ele não tivesse esse problema. Segundo ponto, e aí é uma perspectiva cristã, vai todo mundo achar, nossa, que careta. Eu não tô falando o que eu penso, não tô falando que eu sou perfeito, eu tô falando como deveriam ser as coisas, o ideal. Do ponto de vista cristão, a masturbação, ela é uma atividade puramente egoísta. É você se satisfazendo. E detalhe, ninguém se masturba pensando em couve-flor, pensando em laranjas, em bananas. Não. A pessoa pensa em outra pessoa, em outro ser humano. E a pessoa, ela se masturba usando mentalmente aquele outro ser humano. Então é um ato egoísta de usar a outra pessoa. E é pecado. Jesus, você vai ver lá, Jesus falando sobre o pecado, ele fala que o homem que olha para uma mulher e cobiça ela, ele já tá pecando. É como se ele estivesse adulterando. Então o pensamento também é pecado. E quando você tem isso totalmente desregrado como é hoje, tipo pornografia, sexualidade explícita com acesso muito fácil para as pessoas, acontece que o cara às vezes, ó como é que é uma coisa conectada na outra, né? O cara é viciado em pornografia, viciado em masturbação. Aí ele casa com a pessoa e ele não consegue se libertar do vício. Aí ele começa a não ter libido no relacionamento. O que ele tá abrindo brecha? Brecha pra traição, brecha pro relacionamento não fluir. Exato. Então é tudo. Tá vendo? Os pequenos detalhes, as pequenas coisas distorcidas afetam o relacionamento como um todo. Então, parece bobagem. Nossa, você não quer que as pessoas se masturbem? Cara, é uma bobagem, mas será que é bobagem mesmo? Será que a gente não tem um problema de tanta gente viciada que existe hoje em dia? Pô, isso é um problema sério. E quando a pessoa ela vai abrindo um buraco atrás de buraco e ela começa a não se satisfazer mais com a pornografia tradicional e busca refúgio em coisas piores, Verdade. e às vezes até mesmo coisas criminosas, vai dizer que não tem nenhuma relação?
Sim, É óbvio que tem tem. estudo, cara. Eu já vi. Você pesquisa na internet mais sobre esse assunto e você vai ver. Eu não sou especialista, então eu tô falando de um tema que eu não sou especialista. Mas eu já vi pessoas e especialistas falando. Existem estudos que mostram essa tendência do cara cada vez mais querer buscar alguma... É aquele negócio que eu falei, a satisfação. Mais a dopamina. É igual, sei lá, quem usa droga. É droga. Uma hora que a quantidade para de fazer o efeito. Porque quando você tem uma relação sexual ou masturbação, por que é prazeroso? Porque libera no seu organismo, essa relação, hormônios. E esses hormônios são hormônios que te dão prazer. Sim. Aí, o que acontece? Se você vicia nisso, o tempo todo você vai querer mais. E cada vez menos isso vai te satisfazer. Então você vai buscar alternativas. Cara, e outra coisa, eu acho que a pessoa que fica, obviamente, viciada nessa dopamina do orgasmo, vamos dizer assim, ela tende a se tornar uma pessoa muito mais frouxa. Porque é o seguinte, para pra pensar no seu cérebro, vamos tentar analisar aqui. Às vezes eu penso. É assim, o seguinte, se você parar pra pensar no seu cérebro, se ele tem a consciência que você tem o maior prazer possível do seu corpo, a hora que você quiser... Pra que você vai ser atrás de outra coisa, construir algo? Até pro cara que não quer ter família. O cara que só quer curtir. Porque ele se torna mais frouxo se ele é viciado em masturbação, porque ele não vai atrás da mulher. Exatamente. Se você parar pra pensar, vou expor uma intimidade... Desliga a TV, amor. Ó, aqui, ó. Boa, assim, ó. Você parar pra pensar o seguinte, eu sou um cara... Eu lembro de... Os homens vão identificar alguns. Aqueles que têm acesso a boas... de eu marcar um encontro. Encontro não. Receber uma moça em minha residência... E eu, por essas palavras de adolescente lá, não. Se masturba antes. O negócio é bom, você vai ver, não sei o que lá. Pá. O pessoal fala assim, né? Toca uma antes, assim que eles falam. Eu não falo essas coisas. Aí, beleza. Experimenta, velho. Pelo menos eu. Quando tiver essa experiência. Deu ruim. Não é que não deu ruim. Eu mandei mensagem desmarcando que, sei lá, que minha avó quebrou o dedinho e eu tinha que cuidar da minha avó. Algumas coisas assim, entendeu? Mas porque você fica totalmente... mano, o cara mó fica rolê, tem que conversar, tem que não sei o quê, tem que... Fica meio frouxo. E eu digo assim, até pra construir coisas, pessoas que têm ambições, quer construir algo, um negócio, alguma coisa assim. Porra, velho, você já tem o melhor... E assim, e sabe qual que é a melhor solução? Vai trabalhar, velho. Se conecta com a vida real, porque você tá vivendo numa ilusão. É a mesma coisa da pessoa que é viciada em videogame. O cara fugiu da realidade, meu. Tá vivendo em outro mundo que não é o mundo real e não vai agregar nada. Você não vai construir nada de bom se você ficar viciado e preso num mundo que é fora da realidade. Então, quer resolver o problema? Se reconecte com a realidade. Vai estudar, vai trabalhar, vai buscar conquistar coisas na vida que você nem vai ter tempo pra isso.